A ótica é o estudo da luz. A ótica geométrica é uma possível interpretação de como funciona a luz. A pergunta que poderia iniciar esse estudo seria: o que é a luz? Para Newton, que é esse que está aqui à esquerda, a luz poderia ser constituída de pequenas partículas. Já para esse outro aqui, que se chama Christian Huygens, que era um holandês, ele tinha a compreensão de que a luz era uma onda. Quem estava certo? Bom, essa é uma discussão longa, essa discussão perdurou séculos, né? E hoje em dia nós temos uma certa visão sobre isso. Mas devagar com andor que o santo é de barro. Mais tarde revisaremos essa pergunta e vamos conversar sobre isso. Aqui vocês têm duas fotos do mesmo objeto, que é uma tampa de tubulação de PVC. Tá? Aqui essa tampa está próxima, aqui está mais longe. E o fundo é o mesmo. Esta caneta de quadro branco aqui, ela está aqui atrás desse cara. E por que a gente aqui não vê e aqui a gente vê? Isso é para explicar, para demonstrar um princípio, aliás, o princípio importante, mais importante da ótica geométrica, que é que a luz se propaga em linha reta. Vamos ver. Aqui vocês têm duas fotos, só que vistas de cima, do objeto próximo e do objeto mais longe da máquina fotográfica. A luz se propaga em linha reta. Eu estou partindo dessa suposição. Então, o que acontece? A luz incide na caneta e a luz vem retilinamente aqui, passa pela lateral da tampa. A tampa ela é opaca, é um obstáculo opaco. O oposto de opaco seria translúcido. Ou seja, aqueles materiais que permitem a passagem da luz são chamados de translúcidos. Então, aqui, esse objeto é opaco, então ele não permite a passagem da luz, então a luz não pode passar aqui pelo meio. E você veja, os raios de luz que incidem na câmera são daqui para cá e daqui para cá. Os raios luminosos oriundos da caneta, ao longo dessa linha vermelha, simplesmente não conseguem entrar na câmera. Portanto, não formam imagem. Já que, quando o objeto está mais afastado, nós continuamos com uma região da caneta que consegue, em que nenhum raio consegue atingir ou entrar na câmera, mas há dois pedacinhos da caneta que estão aqui em verde que sim, que conseguem. Né? Então a gente vê os extremos da caneta. Né? Vejam aqui, vamos ver. Aqui eu não vejo a caneta, mas aqui eu vejo os extremos da caneta. Por quê? Porque, partindo da ideia de que a luz se propaga em linha reta, então nós podemos ver essas extremidades, porque os raios luminosos vindos de lá conseguem entrar na câmera. Aqui vocês têm, então, portanto, uma fonte pontiforme, um obstáculo opaco e o anteparo. Nesse anteparo, há duas regiões. Né? Nessa região aqui, por causa do obstáculo opaco, nenhum raio luminoso saindo da fonte atinge aquela região que está em vermelho. Como raio luminoso, eu estou partindo da suposição que se propaga em linha reta, então nada melhor do que uma reta para representar a trajetória da luz. Né? Então, a fonte luminosa só consegue iluminar daqui desse ponto, que eu estou colocando aqui em destaque, para cima, e desse ponto aqui para baixo. Entre esses dois pontos, simplesmente a luz não consegue atingir porque o obstáculo impede. Então, nós temos duas regiões. Aquela em que a luz não consegue atingir é chamada de sombra, a luz daquela fonte. E as regiões onde aquela fonte consegue incidir raios luminosos são chamadas de região
iluminada. Agora, o que aconteceria se essa fonte fosse extensa, ao invés de pontiforme? Aqui está. Uma fonte extensa, um obstáculo opaco, o anteparo. Aí a coisa fica um pouco mais divertida. Olha só. A parte de cima da fonte luminosa consegue iluminar o anteparo daqui para cima. A parte de baixo da fonte só consegue iluminar desse ponto para cima. Então, essa regiãozinha aqui no meio é uma região que sai do totalmente sem luz até 100% da luz com um gradiente de luminosidade. Essa região é chamada de penumbra, que também se observa do outro lado. O desenho aqui é simétrico, então aqui também é penumbra. Essa região aqui continua não recebendo nenhuma parcela de luz, nenhum raio de luz vindo da fonte, então é sombra. E daqui para cima e daqui para baixo, a integralidade da fonte consegue iluminar. Então é a região iluminada. Então temos três regiões agora. A de sombra, que não recebe nenhuma parcela de luz vinda da fonte, por conta do obstáculo. A penumbra, que é uma região que recebe intermediária. Aqui é 0% da fonte consegue iluminar, aqui é 100%. Né? Então aqui vai aos poucos. Né? Aos poucos, a fonte vai sendo capaz, cada vez mais capaz, de iluminar aquela região. Então é penumbra. Então são essas três regiões. E a região iluminada é aquela que a integralidade da fonte consegue iluminar. Deixe-me apresentar a vocês um exemplo de sombra, penumbra e região iluminada. Vejam essas três fotos aqui, por favor. Nessa primeira foto aqui, vamos aumentá-la, você tem uma fonte luminosa, que é uma luminária com LEDs, um obstáculo opaco, que é o livro, e o anteparo, que é a máquina fotográfica, que é o que a gente está vendo aqui agora. Então, a integralidade da fonte pode ser vista. Então, nós estamos com a máquina fotográfica posicionada na região iluminada. Já se nós deslocarmos um pouquinho a máquina fotográfica para o lado, a gente só vai ver uma parte da fonte luminosa. Essa parte, isso quer dizer que a máquina fotográfica foi deslocada para uma região de penumbra. E essa imagem daqui, vou aumentar ela um pouquinho, eu desloquei a máquina fotográfica para mais um pouquinho do lado e nenhum raio luminoso consegue atingir a máquina fotográfica. Isso quer dizer que a máquina fotográfica está na posição da sombra, ou seja, nenhum raio luminoso vindo daquela fonte consegue atingir a máquina fotográfica.